Em uma era esquecida pelo tempo, nas terras místicas do Egito Antigo, uma história de fé, coragem e libertação emergiu das areias do deserto e das águas do grande rio Nilo. Esta é a saga de Moisés, um homem cujo destino estava entrelaçado com o de um povo e cuja missão definiu o curso da história. O Egito, um reino de maravilhas e mistérios, governado por faraós considerados deuses entre os homens, era também um lugar de desigualdades profundas e sofrimento silencioso. Aqui, entre monumentos imortais e um rio que dava vida, viviam os hebreus, um povo em cativeiro clamando por salvação. Neste cenário de esplendor e escravidão, nasceu um bebê, um filho de hebreus, destinado a ser descartado pelo decreto cruel de um faraó temeroso, mas salvo pela coragem e astúcia de sua família. Este menino chamado Moisés, criado nas sombras do poder egípcio, estava destinado a ser a luz de seu povo, o condutor de uma das maiores jornadas de libertação que o mundo já viu. O que leva um homem a desafiar um império? De onde vem a força para enfrentar o inimaginável? A história de Moisés e o Êxodo é um testemunho de fé inabalável, de um chamado divino que ressoa através dos tempos, lembrando-nos da busca eterna pela liberdade, justiça e da promessa de um futuro melhor. Nossa história começa não com o estrondo das conquistas ou o brilho dos palácios, mas com o choro suave de uma criança escondida nas margens do Nilo. Moisés, nascido em um tempo de desespero, quando a sombra da morte pairava sobre cada lar hebreu, era o símbolo de esperança para um povo oprimido. O faraó, temendo o crescente número dos hebreus, ordenou que todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino fossem lançados ao Nilo, mas na escuridão dessa cruel realidade brilhou a luz da coragem e do amor materno. Joquebede, mãe de Moisés, desafiou o decreto real. Com o coração partido, mas cheia de fé, ela depositou seu filho nas águas do Nilo, confiando que a corrente do rio o levaria a um destino melhor. E assim foi que o cesto, guiado por mãos invisíveis, chegou aos pés da filha do faraó. A princesa, movida pela compaixão, acolheu o bebê como seu próprio filho. Assim, Moisés cresceu nos corredores do poder, educado como um príncipe egípcio. Mas, mesmo cercado por riquezas e aprendizados, o chamado de seu povo ecoava em seu coração. O jovem Moisés, dividido entre dois mundos, sentia-se deslocado. Ele via a injustiça infligida ao seu povo e seu espírito se inquietava. Um dia, esse conflito interno o levou a um ato que mudaria para sempre o curso de sua vida. Percebendo a gravidade de seu ato e temendo pela sua vida, Moisés fugiu para o deserto. Longe do esplendor do Egito, ele encontrou refúgio na terra de Midian, um lugar que lhe oferecia não apenas segurança, mas também um tempo de reflexão e crescimento espiritual. Em Midian, Moisés encontrou paz e um novo propósito. Casando-se com Zípora, filha de Jetro, ele se tornou um pastor, cuidando das ovelhas nos campos vastos e silenciosos do deserto. Mas mesmo ali, nas tranquilas planícies de Midian, o destino de Moisés o aguardava. Pois foi nesse exílio voluntário que ele ouviria o chamado que iria transformá-lo no líder e libertador de seu povo. O deserto de Midian, com suas vastas extensões de areia e céu, tornou-se o refúgio e a escola de Moisés. Aqui, longe do tumulto do Egito, ele encontrou serenidade e uma vida simples, pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro. Mas o deserto era mais do que um esconderijo. Era um lugar de encontro com o destino. Anos se passaram e Moisés, o príncipe egípcio, transformou-se em Moisés, o pastor de Midian. Mas dentro dele, a chama de sua herança hebraica nunca se apagou. E foi no deserto, nesse cenário de isolamento e reflexão, que Moisés se deparou com um fenômeno que mudaria para sempre o seu caminho. Em um dia como qualquer outro, enquanto pastoreava nas encostas do Monte Horebe, Moisés viu uma visão que desafiava a lógica e a natureza. Uma sarça que queimava. Do meio das chamas, uma voz falou. Uma voz como nenhuma outra que Moisés já tinha ouvido. Era a voz de Deus. Chamando-o pelo nome, Deus revelou a Moisés sua missão divina.
Moisés foi escolhido para libertar os israelitas da escravidão no Egito e guiá-los à terra prometida. Moisés, tomado pela surpresa e pelo temor, questionou sua capacidade de realizar tal tarefa. "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" perguntou. Deus, no entanto, assegurou-lhe que não estaria sozinho. "Certamente estarei contigo." Armado com a fé na promessa divina e a relutância de um homem que conhece suas próprias limitações, Moisés embarcou na jornada de volta ao Egito. Ele não partiu sozinho. Sua família, sua bengala e uma fé incipiente em uma missão divina eram seus companheiros. Ao retornar ao Egito, Moisés foi confrontado não apenas com as memórias de seu passado, mas também com a realidade brutal da opressão de seu povo. Ele também se reuniu com seu irmão Arão, que se tornaria seu porta-voz e companheiro fiel nessa missão monumental. Juntos, Moisés e Arão foram ao encontro do faraó, armados com a coragem de sua fé e a autoridade de sua missão. Eles exigiram a libertação dos israelitas, mas o coração do faraó era duro como pedra. A recusa do faraó em libertar os israelitas deflagrou uma série de eventos sobrenaturais que testemunhariam o poder de Deus e a determinação de um homem chamado para ser líder. Moisés, agora transformado de pastor em mensageiro de Deus, enfrentou a monumental tarefa de libertar seu povo. Acompanhado por Arão, ele se apresentou diante do faraó, o poderoso governante do Egito, com uma mensagem audaz e divina. "Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe meu povo ir." O faraó, cujo coração se endureceu com orgulho e desdém, recusou-se a ouvir. Ele não reconhecia a autoridade do Deus de Israel e via os israelitas não como pessoas, mas como propriedade e mão de obra essencial para seus grandiosos projetos. A recusa do faraó em libertar os israelitas desencadeou um confronto de proporções épicas. Deus, através de Moisés e Arão, enviou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma mais severa e impressionante que a anterior. As águas do Nilo, fonte de vida do Egito, tornaram-se sangue. Enxames de rãs, piolhos e moscas infestaram o reino. Gado morreu, úlceras afligiram os egípcios, tempestades de granizo devastaram as colheitas, nuvens de gafanhotos cobriram o céu e uma escuridão sobrenatural envolveu a terra. Mas foi a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos egípcios, que finalmente quebrou a resistência do faraó. Na noite da 10ª praga, os israelitas, seguindo as instruções de Moisés, marcaram as ombreiras de suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado. Este ato de fé serviu como um sinal para que o anjo da morte passasse por suas casas, poupando seus primogênitos. A dor e o luto tomaram conta do Egito após essa última praga. O faraó, abalado pela morte de seu próprio filho, finalmente cedeu. Ele ordenou que Moisés levasse seu povo e partisse, encerrando séculos de escravidão. A liberdade, no entanto, veio com seu próprio conjunto de desafios. Os israelitas, agora em fuga, se encontraram presos entre o exército egípcio que avançava e o vasto Mar Vermelho. Em um ato de fé desesperada e confiança na promessa de Deus, Moisés estendeu sua mão sobre o mar. E então um milagre ocorreu. As águas se dividiram, abrindo um caminho no meio do mar. Os israelitas atravessaram em terra seca, cercados por paredes de água. Quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas retornaram, selando a libertação dos israelitas e afogando as forças do faraó. Este momento, um dos mais dramáticos e poderosos de toda a história bíblica, não foi apenas uma demonstração do poder divino, mas também um testemunho da fé inabalável de um homem e de um povo em busca da liberdade. Após o milagre no Mar Vermelho, Moisés e os israelitas se encontraram em um novo território, não apenas geograficamente, mas também em sua própria identidade. Eles haviam partido do Egito como escravos, mas agora caminhavam como um povo livre, guiados por Moisés, sob a proteção de Deus.
A liberdade, entretanto, trouxe consigo novos desafios. O deserto era um lugar implacável, marcado por terras áridas e recursos escassos. Os israelitas, enfrentando a realidade da fome e da sede, começaram a questionar sua jornada e até mesmo a liderança de Moisés. Em resposta à sua angústia, Deus providenciou maná, um alimento misterioso e nutritivo que caía do céu com o orvalho da manhã. Para saciar a sede de seu povo, fez água fluir de uma rocha após Moisés tocá-la com seu cajado. Estes milagres não eram apenas um meio de sobrevivência. Eles eram lembretes constantes da presença e do cuidado de Deus. A jornada pelo deserto também foi uma época de crescimento espiritual e fortalecimento da identidade israelita. Sob a liderança de Moisés, eles aprenderam a confiar em Deus e a viver como uma comunidade unida por um propósito comum. O ponto culminante dessa jornada espiritual ocorreu no Monte Sinai. Lá, Deus revelou-se a Moisés de uma maneira mais íntima e poderosa. O Monte Sinai tremia sob a presença de Deus, enquanto Moisés subia para receber os 10 mandamentos, as leis que formariam a base moral e espiritual do povo de Israel. Os 10 mandamentos foram um presente divino, mas também um desafio. Eles exigiam que os israelitas vivessem de acordo com padrões elevados de moralidade e justiça, forjando uma aliança eterna entre Deus e seu povo. Mas o caminho para a terra prometida ainda estava cheio de obstáculos. Desentendimentos, rebeliões e desafios à liderança de Moisés surgiram ao longo do caminho. Apesar desses reveses, Moisés permaneceu firme, guiando seu povo com paciência e sabedoria, sempre lembrando-os da promessa de Deus. A jornada pelo deserto não foi apenas uma viagem física de um lugar para outro. Foi uma transformação espiritual e cultural. Os israelitas deixaram o Egito como um grupo de escravos, e no deserto foram moldados em uma nação com uma identidade coletiva, uma fé compartilhada e um destino comum. A jornada dos israelitas pelo deserto, sob a liderança de Moisés, foi marcada por provações e descobertas. O deserto, em toda a sua beleza severa e desolada, tornou-se tanto um refúgio quanto um local de teste para o povo escolhido. No deserto, cada dia era uma luta pela sobrevivência, mas era também uma oportunidade para o povo israelita fortalecer sua fé e confiança em Deus. Moisés, como seu líder, enfrentava o desafio de manter a ordem e a fé entre o povo, frequentemente se colocando entre eles e a ira divina. Um dos maiores desafios foi a falta de água, um recurso vital no árido deserto. Em um momento de desespero, o povo murmurou contra Moisés, questionando sua liderança e até mesmo a bondade de Deus. Mas em cada momento de necessidade, Deus provia. Quando Moisés bateu na rocha com seu cajado por ordem divina, água fresca e abundante jorrou, saciando a sede do povo. A relação entre Moisés e Deus era de uma proximidade ímpar. No Monte Sinai, Moisés passou 40 dias e 40 noites, recebendo os 10 mandamentos e as leis que moldariam a sociedade e a religião israelitas. Estas leis, inscritas em tábuas de pedra, representavam a aliança eterna entre Deus e seu povo. Esta aliança, no entanto, foi posta à prova. Durante a ausência de Moisés no Monte Sinai, os israelitas, entregues à impaciência e ao medo, construíram um bezerro de ouro e se voltaram para a idolatria. Ao descer do monte e ver isso, Moisés, em um acesso de ira e tristeza, quebrou as tábuas da aliança, simbolizando a quebra da fé do povo. O incidente do bezerro de ouro foi um ponto de inflexão crucial. Moisés intercedeu fervorosamente por seu povo, pedindo a Deus misericórdia e perdão. Esta intercessão mostrou não apenas a liderança firme de Moisés, mas também seu amor profundo pelo povo israelita. Deus, em sua misericórdia, renovou a aliança, dando a Moisés um novo conjunto de tábuas. Este ato simbolizou a renovação da fé e compromisso dos israelitas com a sua missão divina. Apesar das adversidades e desafios, a jornada pelo deserto foi essencial para a formação da identidade israelita.
Foram anos de aprendizado, onde o povo aprendeu a confiar em Deus e em Moisés, a seguir as leis divinas e a viver como uma comunidade unida. O deserto moldou-os em uma nação pronta para entrar na terra prometida. A jornada de Moisés e dos israelitas pelo deserto é uma das narrativas mais poderosas e inspiradoras de todos os tempos. Ela transcende a história de uma fuga da escravidão para se tornar um conto eterno de fé, liderança e transformação. Moisés, o príncipe egípcio transformado em líder dos israelitas, é uma figura de perseverança incansável e fé inabalável. Sua vida, marcada por momentos de dúvida e triunfo, nos ensina sobre a importância da coragem, da humildade e da confiança em algo maior que nós mesmos. Sob a liderança de Moisés, um povo oprimido encontrou sua liberdade e sua voz. No deserto, eles foram forjados em uma nação, unidos por uma fé comum e uma aliança eterna com Deus. As leis que receberam no Monte Sinai formaram a base de sua sociedade e continuam a influenciar o mundo até hoje. A história de Moisés é uma lembrança poderosa de que, mesmo nas adversidades mais severas, a esperança nunca deve ser perdida. Ela nos inspira a enfrentar nossos próprios mares vermelhos, a lutar por justiça e liberdade, e a acreditar que, com fé e determinação, podemos alcançar o inalcançável. Enquanto a história de Moisés chega ao fim, seu legado continua a ressoar através das eras. Ele permanece como um símbolo de liderança e fé, um herói cuja jornada nos ensina sobre a força do espírito humano e a capacidade de superar os maiores desafios. Conforme encerramos nossa jornada pela vida de Moisés e a saga épica do Êxodo, refletimos sobre o legado de um homem cuja vida foi marcada por momentos de dúvida e triunfo. Moisés não foi apenas um libertador e um líder. Ele foi um testemunho da força da fé diante da adversidade e do poder da determinação humana. Que a jornada de Moisés inspire cada um de nós a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e fé. Que possamos encontrar força em sua história para perseguir a justiça, a liberdade e a paz em nossas próprias vidas. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível viagem através da história. Que a vida de Moisés continue a iluminar nossos caminhos e guiar nossos corações.